Eu amei o 8º episódio da primeira temporada de Percy Jackson. E a gente vai conversar sobre ele com detalhes nesse vídeo. Claro, tem muita coisa que eu gostei, de verdade, mas também tem algumas coisas que eu imaginei diferente, ou que eu acho que deveria ser diferente, então eu vou falar de tudo isso ao longo desse vídeo. E também vou falar no final se eu acho que a série vai ou não ser renovada. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. Eu sou muito fã de Percy Jackson, tenho falado sobre essa série desde que tudo aqui era mato. Então assista os meus outros conteúdos de Percy Jackson, tem vídeos de todos os episódios, teremos outros vídeos também. E me sigam nas redes sociais, quem ainda não me seguiu nas redes sociais, é Mari S. Bianchini no Instagram e no TikTok, Mari Bianchini sem o S no Twitter. E nas redes de vídeo curto, teremos vários vídeos, já estamos tendo muitos vídeos desde o início da temporada de Percy Jackson. Com tudo isso dito, vamos falar sobre o último episódio da primeira temporada? Primeiro que o episódio começa com o Luke dizendo pro Percy: olha, eu sei que você não pediu pra ser um meio-sangue. Isso é uma referência à primeira frase que o Percy diz pra gente no primeiro episódio da série, e também é a primeira frase que ele diz no livro, né? Então existe um contraponto de termos ouvido isso primeiro na voz do Percy e agora estarmos ouvindo na voz do Luke, porque a história, no fim das contas, mostra pra gente que apesar de tudo, o Luke é um herói. Que apesar de tudo, o Luke tinha boas intenções. Ele não agiu da melhor forma possível, ele fez coisas muito erradas, mas ele fez a partir de um ímpeto bom, né, de heroísmo e de senso de justiça. E quem lê os livros sabe disso, quem lê os livros sabe como o Luke é visto no final disso tudo. Então eu gostei desse contraponto, desse paralelo que a série cria. E a série também cria um paralelo com a revelação de Luke ser um traidor nesse episódio, né? Porque no livro a gente passa muito tempo sem ver o Luke. A gente tem a mensagem de Iris que o trio troca com o Luke, mas depois a gente só vê ele de volta quando o Percy volta pro acampamento. E eu acho que ter essas duas cenas que o episódio 8 traz, do Luke treinando o Percy, do Luke ensinando o Percy a usar a espada melhor, do Luke também ensinando ele sobre como funciona esse universo, esse mundo, essas cenas, elas são muito importantes porque traz de volta pra gente quem é esse personagem, né, e aonde esse personagem estava, e faz a gente se conectar ainda mais com ele, e aí isso se conecta com a cena da relação no futuro. E aí essa primeira cena do Luke que é mostrada nesse episódio também justifica a luta do Percy com Ares, né? E é uma cena que eu sei que todo mundo tava muito animado pra ver, e eu achei... Ai, eu amei muito essa cena, juro pra vocês. No livro, essa batalha do Percy com Ares acontece no Pier de Santa Mônica. Na série, acontece em Montauk, que é a praia pra onde o Percy e a Sally sempre iam, né? E pra onde eles vão no começo da história. De acordo com Rick Riordan, essa mudança aconteceu só pra diminuir o caminho que o Percy teria que fazer pra chegar até o Olimpo, porque senão a gente teria que ter uma cena dele pegando um avião de Santa Mônica, atravessando o país e tudo mais, né? E eu gosto da mudança, não por isso especificamente, mas porque eu acho que tem significado Poseidon mandar o Percy e a Annabeth Rover pra Montauk ao invés de mandá-los pra Santa Mônica, né? Porque ele manda o Percy e seus amigos com as pérolas pro lugar em que ele conheceu a Sally, pra um lugar que era importante pra ele, pra Sally e pro próprio Percy. Então eu gosto dessa mudança. Uma coisa que me irritou sobre a cena com Ares é a Annabeth completamente por fora da história de Cronos. Eu sei que na série ela não estava ali presente na resolução do mundo inferior, então ela não tá sabendo disso realmente, ela não tava nos momentos em que isso ficou mais claro. Mas eu gosto dela no livro sendo a pessoa que já começa a perceber e que não quer nem falar sobre isso enquanto isso é só uma possibilidade, porque ela sabe o quanto isso vai ser perigoso, o quanto isso vai ser grande e importante mesmo caso seja verdade, né? Então eu senti falta dela estar mais por dentro e mais ativa nessa discussão. Mas a gente tem a batalha do Percy com Ares e, nossa, eu gostei muito! Os termos super bem definidos, né? O Percy vira pra Ares e fala: ah, a gente vai ter um confronto de 1 pra 1 e se eu derrubar o seu sangue primeiro, você me devolve o elmo e me deixa devolver o raio mestre de Zeus. Não é bem assim que acontece no livro e eu gostei de que foi assim na série, porque não necessariamente o Percy precisa derrotar Ares ou precisa ser muito melhor do que ele, só precisa ser inteligente, usar as coisas certas ali pra conseguir arrancar um pouco de sangue, né? O Percy inicialmente, inclusive, leva um pau de Ares, até porque a gente tá falando do deus da guerra. Então, um garoto de 12 anos, por mais poderoso que ele seja enquanto semideus, não poderia derrotar facilmente o deus da guerra. Só que eu gosto que ele usa do mar, porque esse é o poder que ele tem, ele tá aprendendo a lidar com isso, né? Mas ele cria ali uma onda muito grande e joga essa onda pra cima de Ares, porque esse não é um poder que ele tem
que Ares enquanto Deus tem, mas é um poder que Percy enquanto semideus tem. Então ele cria ali um tsunami e joga pra cima do Deus. E uma coisa que eu gostei também no final dessa cena, dessa sequência, é que então Ares vê o seu sangue sendo derrubado, né, depois que o Percy lida ali com ele, e então ele devolve o elmo e vai embora. O que ele vai embora, ele se transforma na sua forma real de Deus mesmo. Isso não tinha sido mencionado ainda na série, mas é o que é dito nos livros, né? Os semideuses ou pessoas normais não podem olhar diretamente para deuses quando eles estiverem se transformando na sua forma de Deus mesmo, porque isso poderia queimá-los vivos. Então o Grover até fala, não olhe, não olhe. Daí os três viram a cabeça e não olham para essa transformação. A gente também não vê qual é a forma real desse deus, mas também não faz diferença. E aí o Percy vai até o chalé em que ele e a mãe dele ficavam, em Montauk, e ele encontra a senhora Dodds. Ela tá ali esperando o elmo de Hades. E o Percy entrega o elmo pra ela porque essa sempre foi a missão dela, né? Ela não queria necessariamente matar o Percy, ela queria recuperar o elmo de Hades, que é o mestre dela. E quando ela vai embora, ela fala pro Percy, boa sorte no Olimpo. E aí, de novo, uma outra coisa que me irritou um pouquinho foi a Annabeth, tipo, meio que não querendo que o Percy fosse pro Olimpo. E o Grover também, né? De repente manda só um e-mail. Porque se você for, você vai morrer. Tipo assim, queridos, essa sempre foi a missão. Ia pro mundo inferior, ia pegar o raio mestre e fazer o quê? Enviar pelo Hermes Express pra Zeus? Qual seria a glória disso? É o que o Percy, inclusive, diz, né? Mas eu gostei muito também dela pegando o colarzinho dela e dando pro Percy colocar. E colocando no Percy, né, na verdade, porque é o colar de contas dela. E ela diz pra ele que ele precisa, na verdade, de toda a sorte que ele puder ter. Então ela tá ali dando um amuleto da sorte pra ela, algo que é importante pra ela, pra fazer companhia pra ele nessa jornada. Como eu amo esses dois. Sério. Então o Percy vai pro Olimpo, ele já chega botando o raio na mesa do recepcionista. Eu gostaria de ter visto o recepcionista se fazendo de sonso primeiro, tipo, não existe um andar 600 aqui, eu não sei o que você tá falando. E aí sim o Percy colocando o raio, mas tudo bem. O Olimpo está perfeito nessa série, o CGI de milhões, toda a parte de concepção visual perfeita, muito, muito lindo mesmo o Olimpo na série de Percy Jackson. E aí a gente tem a cena do encontro do Percy com Zeus, intercalado ali com uma outra cena do Luke, que é muito importante, né? É muito importante, inclusive, por alguns motivos. Luke fala sobre o medo de aranhas que a Annabeth tem, mas ele fala dentro de um contexto. Isso não tinha aparecido ainda, era uma reclamação que a gente tinha, né? Cadê o medo da Annabeth por aranhas? E aí é Luke quem fala pro Percy que ela tem esse medo, mas ele fala quando o Percy pergunta pra ele, e questiona mesmo, né? Se os deuses também não deveriam ter medo dos semideuses, porque eles também têm a sua força, eles também podem fazer coisas que os deuses entre si não podem fazer. E Luke, usando essa metáfora da Annabeth ter medo de aranhas, explica pro Percy que, às vezes, coisas pequenas e assustadoras ao mesmo tempo, né? Quando as coisas são pequenas e assustadoras ao mesmo tempo, elas acabam sendo esmagadas. Quando a Annabeth fica com medo de uma aranha, por exemplo, que é pequena, mas também é assustadora pra ela vai lá, ela pisa na aranha e mata a aranha. Então ele faz aí essa analogia e a gente tem Percy enfrentando o deus dos céus. E eu gostei muito de como Lance Reddick interpreta Zeus. Ele traz uma imponência pra esse personagem que é muito bem-vinda. É uma pena que a gente só tenha tido uma cena dele na série toda e que vá continuar assim, porque infelizmente o ator faleceu, o episódio é em homenagem a ele. Eu acho que vai ser bem difícil escalar um outro ator nesse momento, porque ele deixou uma marca muito impressionante. Ele traz essa imponência, esse peso mesmo do Deus dos Céus, que era necessário pra ele. Inclusive, eu acho que a série já deveria ter mencionado que os deuses eles podem assumir a forma que eles quiserem, porque isso seria mais fácil, se já fosse dito, né, pra gente lidar com essa mudança de ator na segunda temporada, mas com certeza vai ser dito na segunda temporada. Gostei muito de Zeus gritando com o Percy, tipo, boy, e aí garoto, né, que ele fala, e aí os trovões sendo ouvidos de fundo. A gente vê o Percy enfrentando o Deus do céu, sem dar pra trás. Ele fala pra ele, na cara dele, que a família dele não o ama, a família dele não o respeita, a família tem medo, isso é diferente, né? E que talvez eles sejam prontos pra passar pro lado de Cronos se Zeus não for esperto. E aí vejam bem, a mudança que a série faz de que na série o solstício de verão já passou, enquanto no livro eles conseguem cumprir a tempo a missão, só serve pra já tá rolando uma guerra entre Zeus e Poseidon, e aí Poseidon aparecer quando Zeus tá prestes a matar o Percy pra impedi-lo, e aí ele se rende, ele dá a vitória da guerra que os dois estão travando pra Zeus, pra proteger o Percy, pra salvar o filho. E dessa forma ele mostra o quanto ele se importa com o filho, ainda que ele não seja
um pai presente. Temos uma menção a Thalia nesse momento, né? Porque Zeus tá tipo assim, você quer que eu proteja o seu filho, que é uma criança proibida. Mas aí Poseidon diz pra ele que a Thalia também foi uma criança proibida e ela teve um destino muito trágico, mas ainda é uma inspiração para os semideuses da sua geração. Uma pequena reclamação. Zeus e Poseidon conversaram sobre Cronos e sobre quem tá sabendo que o pai dele está tentando voltar em grego antigo. E o Percy não entendeu. Ele só entendeu uma palavra, que foi pai. E aí eu fiquei um pouco assim, tá, mas e aí? Não era pro Percy entender grego antigo, porque nos livros é justificado que a dislexia dele vem por conta disso? Porque o cérebro dele tá programado para entender grego antigo? Nos livros ele já entende. Não entendi por que essa mudança aconteceu, já que a legenda também tava ali em português pra gente. Mas pequenos detalhes que às vezes me incomodam, porque eles não têm muito motivo pra acontecer. Só que tudo bem. E que fofa a cena de Poseidon e Percy conversando, né? Ele dizendo pro filho que ele é teimoso, mas que isso é culpa dele, porque o mar não gosta de ser reprimido. E aí o Percy perguntando pro pai se ele sonha, se ele já sonhou com a mãe dele, e os dois ali num momento bem, sem dizer muito, mas dizendo tudo, né? E Poseidon manda o Percy de volta pro acampamento com uma pérola tipo a que ele deu pra eles usarem no mundo inferior, o que é bastante inteligente, que é uma forma bem fácil de fazer o Percy voltar ali pro acampamento sem maiores dificuldades. Então temos as cenas no acampamento. Eu achei as cenas do acampamento um pouco corridas nesse final. Ao mesmo tempo, eu acho que não tinha muito como não ser, porque a gente tem essa sequência bem cravadinha, né? O Percy volta, e aí tem a revelação do Luke, e aí eles voltam pra casa, isso é bem assim. Tem até um espaçamento de tempo ali, que eu acho que a série também tenta deixar no ar, mas eu senti que o ritmo muda um pouco. Eu acho que o ritmo tava indo melhor na primeira metade do episódio, e aí quando a gente volta pro acampamento, as coisas ficam um pouco ali corridas, mas nada que seja um grande problema. O que dizer sobre o segundo abraço de Percabete nessa série? Tudo pra mim, como sempre, vocês já sabem disso. Só que a Annabeth aproveita também o abraço pra falar com o Percy sobre Clarice. Ela tá ali, olha, não fala nada, vem cá que eu vou te explicar o que tá acontecendo. E aí ela e o Luke explicam pro Percy que, não foi dito nada ainda porque eles não podem acusar a Clarice sem provas, porque senão o acampamento ia entrar em briga uns contra os outros, né? Mas que então o Luke marcou um lugar discreto pra eles dois, ele e o Percy, conversarem com o Quirrell enquanto a Annabeth fica de olho na Clarice. E aí temos a revelação do Luke, a revelação de que ele é o traidor. Essa cena toda acontece debaixo de fogos de artifício, e eu gostei, porque daí isso camufla um pouco, né? Faz com que o acampamento não escute o que tá acontecendo, né? Então eles estão bem discretos, só os dois nessa conversa. Mas, quando a cena começa, Percy já se ligou. Percy já se ligou que o Luke é o traidor. E ele começa a dizer isso pro Luke. E eu gosto do Percy somando 1+1. Mas eu queria que antes do Percy somar 1+1, Luke tivesse dito alguma coisa que o entregasse. Tivesse dito algo que realmente fizesse o Percy conectar os pontos que faltavam. Queria ter visto na cara do Walker Scobell o momento em que o Percy percebe. E não que isso ficasse subentendido porque o Percy percebeu entre uma cena e outra. Faz sentido pra vocês? Mas enfim, o Percy começa a falar da profecia, como tudo se cumpriu, exceto a parte da traição, porque ele percebe que naquele momento é quando essa parte da profecia vai ser cumprida. E a gente vê dor nos olhos do Luke quando ele revela que ele não queria que o Grover estivesse usando os tênis. Os tênis foram feitos pro Percy, porque ele provavelmente não faria isso com o Grover, que é a pessoa responsável por ter trazido ele em segurança para o acampamento e por ter protegido a Annabeth e viveu tudo com eles ali, com a Thalia, então tem todo o significado. Ele não queria machucar o Grover. E ao mesmo tempo ele também não queria propositalmente trair o Percy. Não era sobre trair o Percy, né? Era sobre enfrentar os deuses que ele considera como inimigos. E aí Luke quer recrutar o Percy. E eu gosto disso porque Percy realmente seria um bom aliado para essa causa, né, do Luke e de Cronos. Especialmente do Luke, porque Cronos ele tá manipulando o Luke ali, né? Mas o Luke ele tem um propósito. Ele realmente acha que ele tá do lado certo da história. Porque ele tem raiva dos deuses, ele tem raiva do próprio pai. O pai não foi um bom pai. E ele culpa o pai pelo que aconteceu com a mãe dele, né? E a gente vê ao longo da temporada como Percy em alguns momentos se identifica com esse pensamento. Ele entende porque alguns semideuses sentem raiva dos pais e ele fica com raiva também dos deuses não serem presentes na vida dos filhos. Então, a linha entre o Percy ser um herói que vai defender a causa dos deuses ou passar pro outro lado é muito tênue, é muito pequena. E Quirrell também percebe isso, né? Tanto é que quando o Percy tá indo embora do acampamento,
Kieran fala pra ele que sabe que o Percy se identificou com parte do que o Luke disse. Mas o Percy tranquiliza o Centauro dizendo que ele é muito teimoso, ele sabe o que quer, sabe em qual lado ele tá, né? Então isso não vai ser um problema, mas poderia ser um problema. Eu queria que nesse momento da revelação do Luke ele tivesse falado um pouco mais sobre esse abandono paternal, sobre a raiva que ele sente do pai, porque eu sinto que acaba ficando meio subentendido, porque isso já foi dito várias outras vezes na série, e tudo bem, mas eu acho que poderia ter sido reforçado nesse momento. E aí olha que curioso, o Luke fala sobre a sua espada pro Percy, a Amor de Costas, e fala que ela é capaz de abrir ali fendas no espaço, que eles poderiam sair do acampamento. O nome da espada do Luke foi mencionado, né? A Contracorrente até agora não recebeu um nome. Por quê que não foi dito até agora que o nome da espada do Percy é Contracorrente? Eu não sei. Mas a Amor de Costas, ela acaba mostrando também como o acampamento, apesar de ser super bem protegido, tem alguns segredos, né? Tem como driblar a segurança do acampamento, tem como existirem passagens secretas pelo acampamento. Tem muito sobre o acampamento que a gente ainda não sabe e que a gente vai descobrir a longo prazo. Nos livros a gente descobre a longo prazo, né? Tanto nessa primeira série de livros quanto em Heróis do Olimpo depois. E eu gosto muito dessa nuance. Uma outra mudança que a série fez que eu gostei é que enquanto o Percy e o Luke estão ali brigando, né, lutando com as espadas, o Luke tá prestes a dar um golpe no Percy e a Annabeth aparece e ela joga uma faca no Luke, impossibilitando ele de dar esse golpe. Ela tava ali invisível o tempo todo. Eu acho que tem muita força, muito peso a Annabeth ter ouvido toda a confissão do Luke, porque a gente sabe que os dois têm uma relação que vem de muito tempo. Eles se consideram irmãos, né? A série deixou de fora o crush que a Annabeth tinha, o crush romântico que ela tinha no Luke, eu acho que isso é positivo, mas os dois têm uma relação muito próxima. Eles cresceram juntos, eles foram muito importantes na vida um do outro. Então, pra Annabeth, a traição é ainda muito maior do que é pro Percy. Só que quando ela tira o boné da invisibilidade, ela escolhe dizer, ai, eu escutei tudo, que é uma coisa que ela não precisava dizer, já ficou subentendido que ela escutou tudo. E aí o Luke pega e foge. Então, eu acho que ela poderia ter escolhido outra frase pra dizer, ou o Luke poderia ter dito alguma coisa e aí ido embora. Então eu acho que faltou aí, ou eles poderiam não ter dito nada e só trocado olhares. Acho que teria mais força do que ela dizendo, ah, eu escutei tudo. Mas ainda assim eu acho que é muito importante ela ter de fato escutado tudo. Agora vamos falar sobre a cena final do trio, quando eles estão indo embora ali. Quando o Percy e a Annabeth, né, estão indo embora do acampamento, como a Lia tá linda nessa cena. E que cena linda é essa? Primeiro que o Percy chega perguntando pra Annabeth o que a Talia acha dela tá indo passar um tempo em casa com o pai, dela tá voltando pra casa. E a Annabeth responde, ah, ela é só uma árvore, mas eu acho que ela estaria feliz. As referências da próxima temporada estão aí, só não vê quem não quer. A Annabeth também dizendo que o pai quer levar ela pra Disney World, inclusive, que é a Disney da Flórida. A legenda traduziu pra Disneylândia e tá errado, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Disneylândia é a de Los Angeles. Mas enfim, o Percy dizendo pra ela só ser uma criança, porque ela tá um pouco assustada sem saber o que esperar desse lugar. Tudo pra mim. Temos uma referência à Disney, né? Percy Jackson é da Disney e aí rola essa referência aí nesse último episódio. Mas eu acho que nesse momento a Annabeth deveria ter dito ali pro Percy porque ela decidiu passar um tempo com o pai de novo, dar uma segunda chance, e o quanto isso tem a ver com ela ter ficado presa por um arrependimento no campo de Asphodels. Porque eu acho que essas coisas estão conectadas e só fica subentendido, mas se você não conectar um mais um, pode ficar um pouco estranho, ainda mais se você não tiver o contexto do livro, né? E o Grover também chega e conta que conseguiu a sua licença de buscador. Então ele vai começar a buscar Deus Pan e ele quer começar a buscar nos mares, que é algo que ainda não foi explorado por outros buscadores. Temos uma grandíssima referência à segunda temporada aqui, porque a segunda temporada vai começar, né, justamente com o Grover nessa busca dele por Pan nos mares. E o trio faz uma promessa, não importa o que aconteça, eles se encontram ali no próximo ano e eles se abraçam. E a gente sabe que vai ser um pouco turbulento, né, pra eles voltarem a se encontrar ali no acampamento, mas fé no pai, vai dar tudo certo, seguimos. Depois da despedida do trio, no Pinheiro de Itália, a gente tem uma cena que começa com o Percy voltando pra Montauk e reencontrando a Sally. E eu tava achando essa cena muito ruim, eu já tava tipo assim, nossa, mas que conveniente, né, o Percy chegar logo que a Sally voltou e ela tá toda perdida e os dois se abraçarem, não tô gostando. E aí, na verdade, isso é só um sonho, o Percy está sonhando
com esse momento, porque o sonho se transforma em Cronos de novo e Cronos aparece, então eu gostei demais da cena no fim das contas. E Cronos diz uma coisa pro Percy que é importante pra gente pensar o futuro da série, né? Ele fala que tá contando com o Percy sobreviver porque a sobrevivência dele é chave pro retorno de Cronos. E isso é uma referência à grande profecia que deve aparecer nas próximas temporadas, caso tudo dê certo, e vai dar certo, e já a gente fala sobre isso. Mas o reencontro mesmo do Percy com a Sally, a gente não vê acontecendo. Quando ele acorda, ele já tá em casa, a Sally já tá ali, e os dois já estão juntos há um tempo, né? A Sally já está de volta há um tempo, não é como se eles estivessem se vendo pela primeira vez. Mas eu achei ótimo, achei essa cena final deles muito boa. Ele conta pra Sally do pesadelo dele, ele inclusive chama o Cronos de vovô, o que é ótimo, é bem a cara do Percy mesmo. E a série tá pronta pra anotar o pesadelo, o que me faz acreditar que eles estão mantendo anotações mesmo de tudo que o Percy sonha pra eles unirem informações e ele não esquecendo as informações com o tempo. Eles estão estudando as coisas, o que faz sentido, porque a Sally é quem ensinou muito de mitologia grega pro Percy, do que ele precisava saber pra se preparar pra essa vida de semideus. E ele diz pra Sally que o sonho foi o Cronos dizendo pra ele não esquecer de dizer pra mãe o quanto a ama, porque ele não quer falar o que realmente Cronos disse pra ele, mas eu achei lindo, e aí a gente tem uma ceninha final dos dois pertinho um do outro, e da Sally também fazendo panquecas azuis pro filho, e o Percy indo pra 7ª série. A gente sabe que no Mar de Monstros, que é o próximo livro, e portanto vai ser a próxima temporada da série, a história começa com o Percy estudando, né? Ele tá numa nova escola e ele tá na 7ª série. E é assim que acaba o último episódio da primeira temporada de Percy Jackson. Mas a gente tem uma cena pós-créditos. E já tinha sido dito que teria uma cena pós-créditos, então estávamos criando teorias. Será que vai ser o Percy e a Beth assistindo um filminho? Porque ele prometeu que precisavam corrigir o fato dela nunca ter visto um filme. Será que vai ser o Pinheiro de Itália, dando alguma dica do que acontece na próxima temporada? Será que vai ser o Cronos, o caixão de Cronos? E na verdade não. Na verdade foi uma cena com o Gabe, mas acreditem se quiser, eu gostei muito dessa cena, tá? Achei que foi ótima, porque essa cena também faz uma mudança. No livro fica subentendido que a Sally meio que usa a cabeça da Medusa pra petrificar o Gabe e se vingar do que ele fez com ela, dele ter abusado psicologicamente e fisicamente também dela. Mas na série, isso provavelmente ficaria um pouco pesado demais. Então eu gosto que, na verdade, o Gabe encontra a encomenda ali na porta da casa deles, que já não é mais a casa dele, porque a Sally já pediu o divórcio, ela já trocou a fechadura, e ele abre a encomenda por engano, e assim ele é petrificado. Porque o resultado é o mesmo do livro, mas não tem essa maldade na série, né? Isso acontece por engano, entendeu? Isso acontece por engano. Eu adorei essa solução que a série encontrou. E é isso. Esses eram os meus comentários sobre o 8º episódio da série. E a pergunta que fica é: teremos renovação? A série vai ganhar uma segunda temporada? Só o tempo dirá, mas eu acredito muito que sim. Acredito muito mesmo. Não porque a série tá impecável, perfeita. Vocês sabem que eu tive muitas críticas à série ao longo dos episódios. E acho que sim, numa próxima temporada as coisas precisam mudar, as coisas precisam melhorar. As coisas precisam parar de ser resolvidas muito rapidamente. Os cortes secos de tela preta precisam desaparecer. Porque isso foi bem irritante nesse episódio também. Teve muito corte seco com a tela ficando preta. Então tem muita possibilidade de mudança, tem muita possibilidade de crescimento. Eu acho que a série tem potencial para ser muito melhor do que a primeira temporada entregou. Acho que isso pode melhorar, ainda mais com os feedbacks vindo do público, né? Mas eu acho que a série teve uma resposta muito grande, a série teve uma alta audiência. Então é muito difícil essa renovação para a segunda temporada não acontecer. Espero que ela venha nas próximas horas. Espero acordar com essa notícia. Se eu acordar com essa notícia, vocês comentem aqui embaixo, ou quando a renovação acontecer, vocês voltem aqui pra me dizer que a renovação aconteceu. É isso, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, comentem o que é que vocês acharam dos episódios, de tudo que eu falei nesse vídeo pra gente continuar nossa conversa. E nos próximos dias também vai sair vídeo comparando a segunda metade da temporada com o livro. Eu já fiz isso pra primeira metade, né? Tem série versus livro de Percy Jackson, parte 1 aqui no canal, referente aos 4 primeiros episódios. E a gente vai ter a parte 2 também, que vem em breve, não percam. E é isso. Um beijo grande e até breve. Tchau, tchau! Eu tava editando o vídeo de Percy Jackson, comecei a cropar o vídeo e eu percebi que toda vez que eu vou gravar análise de episódios de séries ou de temporadas, eu entro muito no modo trabalho, preciso ser profissional e listar as coisas que eu acho, né, que eu pensei, que eu refleti sobre,
Mas aí eu percebi que eu deveria ter finalizado esse vídeo com um pouquinho mais de coração e não só de profissional. Porque enquanto eu editava, eu parei um segundo, eu dei uma respirada e eu falei, meu Deus, a primeira temporada de Percy Jackson foi lançada. Ela tá no ar. Tô sonhando com isso há 10 anos no mínimo, mas desde que a pandemia começou e os rumores de Percy Jackson... Na verdade, de antes, né? Veio um pouco antes da pandemia começar, no início, no final de 2019, começo de 2020, quando os rumores começaram sobre a série, eu tô aqui sonhando com isso, e fazendo vídeo, e imaginando. E claro, nem tudo foi como eu imaginei, nem tudo foi perfeito, mas ainda assim a gente teve uma adaptação que fez jus a essa história, que tem muito pra melhorar ainda, mas que contou uma história que é muito importante pra mim, que eu sei que é muito importante pra vocês também. Então eu só queria tirar um minutinho final pra dizer isso, pra perceber isso junto com vocês. É isso. Só pra terminar.